Entre o Oceano Atlântico e um riacho chamado Pajeú, nasceu uma cidade, mas antes ela foi vila. Isso faz bastante tempo, 300 anos na verdade. No lugar já viviam indígenas, os guardiões da região, mas vieram os europeus. Com poder e ambição, holandeses construíram uma base militar. Os portugueses então chegaram e os expulsaram de lá. O local mudou de nome, mas continuou como símbolo de defesa e proteção. Foi o começo de uma nova era, ao redor da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. O ano de 2026 é um marco para a Fortaleza, que completa oficialmente 3 séculos de existência. Em 13 de abril de 1726, essa região foi elevada à condição de vila. Mas essa história começou bem antes e passa exatamente por aqui. Em 1649, os holandeses ergueram o Forte Schoenenbock. A edificação foi retomada pelos portugueses em 1654 e rebatizada como Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. A estrutura deu origem à nossa cidade. O Forte Nossa Senhora da Assunção é o marco do nascimento da cidade de Fortaleza, né? Tanto que o próprio nome da cidade ele se relaciona bastante com esse forte. E aqui a gente meio que tem um marco inicial de onde tudo começou. Esse forte data de 1649, quando os holandeses voltaram ao Ceará. Por que voltaram? Porque eles chegaram aqui pela primeira vez em 1631. Conquistaram o forte português lá na Barra do Ceará, o forte chamado de São Sebastião, e depois foram expulsos em 1644 por uma reação indígena. A ocupação holandesa do Nordeste passava por uma crise nessa época. Em 1648, as tropas holandesas foram derrotadas em Pernambuco na famosa Batalha dos Guararapes. Depois da Batalha de Guararapes, os neerlandeses perderam todo o seu poder de combate. Em consequência, houve uma longa negociação para a retirada total dos holandeses do Brasil. Eles estavam em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Qual era o temor deles? Que Portugal organizasse uma reconquista com uma invasão do território pelo mar. E uma das áreas mais desguarnecidas do mar era exatamente essa, o litoral que nós chamamos hoje de Ceará. Os holandeses voltam ao Ceará depois de mais ou menos 5 anos, mas não vão para a Barra do Ceará. Deixam lá os indígenas. Eles vêm para cá, para uma região que na época chamava-se de Marajaítiba. Era uma colina propícia para um forte, um elevado. Os holandeses erguem esse forte, era uma paliçada feita de madeira e palha, com o nome de Forte Schoenenbock, homenagem ao comandante holandês em Pernambuco, Pieter Walter Schoenenbock. Em abril de 1654, veio o capitão Mor, nomeado pelo governador-geral de Pernambuco, Álvaro de Azevedo Barreto, para assumir a fortificação que estava na mão dos holandeses, que havia sido construída 5 anos antes, quando Matias Beck veio ao Ceará em busca de umas supostas minas de prata, nunca encontradas. Pacificamente, o Álvaro de Azevedo Barreto tomou posse do forte holandês, rebatizou de Forte Nossa Senhora da Assunção. Consta a história que ele tinha no navio dele um baúzinho com uma santa. Ele era devoto da Nossa Senhora da Assunção. Ele teria dado ordem a um dos marinheiros: vá lá no meu navio, pegue a santa Nossa Senhora da Assunção, que ela vai ser agora a protetora do forte. Nossa Senhora da Assunção também foi o nome da vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Era comum, para o período colonial, nomear com o nome de Nossa Senhora esses pontos, esses pontos que vão virar vilas. Então a gente pode dizer que é onde aqui a cidade nasceu, junto com o rio Pajeú aqui, que também demarca esse lugar. Riacho que nasce lá onde hoje é a Aldeota, entre a Nunes Valente e a José Vilar. Aí você pergunta para mim, mas ali não tem riacho. De fato não tem. O riacho está aterrado, está só aterrado. Ele vai aparecer ali pela Heráclito Graça, ele vai dar suas casas na 25 de março, e ele vai chegar bem aqui pertinho no Paço Municipal. Se a gente for ver mapas antigos, no começo do século XIX, a gente consegue ver tanto essa estrutura antiga do forte, quanto essa presença desses riachos que ficavam aqui e abasteciam a cidade.
O prédio do Forte de Nossa Senhora da Assunção não tem as características originais de quando foi erguido pelos holandeses no século XVII. A atual estrutura passou por modelações com o passar do tempo. Começou a ser construída em 1812, desenhada pelo engenheiro Antônio José da Silva Paulé e finalizada em 1817. O quartel que estava instalado nesse local era uma guarnição militar pequena, da ordem de 50 homens, até chegar em 1812, quando foi feita a pedra e cal. Ele era um amontoado de madeira que ruía de vez em quando, tipo uma paliçada. Tinha um antigo armazém que se supõe Matias Beck usava esse armazém para guardar as amostras de minério da prata nunca encontrada. Tinha o alojamento do Capitão Mó e tinha um outro compartimento que era o alojamento da tropa. Esse forte, né, passou a representar, então, o poder militar na colônia. Assim que os portugueses retomaram, em 1654, eles ergueram muralhas e trouxeram canhões. O forte ele tem um formato de estrela que dura até hoje. Isso os holandeses deram, mas foram os portugueses que deram condições para que esse espaço físico de fato virasse um quartel. De 1654, quando o forte é retomado pelos portugueses, até 1723, nós falamos de praticamente 70 anos de história. Nesse meio tempo, havia uma população que morava ao redor do forte. E ela foi, digamos assim, robustecida com a chegada de quem morava em Aquiraz, a primeira vila cearense de 1701. O poder econômico, vamos dizer assim, estava em Aquiraz, porque lá é uma região até hoje, né, conhecida pelo plantio de cana-de-açúcar. Quando Aquiraz sofreu algumas excursões de piratas, de aventureiros, né, em consequência disso, parte da população começou a se mudar para as imediações do forte, buscando proteção, buscando defesa e dando origem ao que os portugueses viam como um núcleo populacional economicamente ativo, no qual valia a pena o investimento para transformá-lo em vila. Nas proximidades de Fortaleza não havia ainda nada, nenhuma exploração comercial, que naquela época era baseada na agricultura. Somente depois que começou o ciclo do gado, né, que vieram os fazendeiros lá pelo interior, subindo o rio Jaguaribe, e começou a se estabelecer no interior, Icó, Quixaramubim, Paracati, que era um porto já de saída, a cidade de Fortaleza foi se desenvolvendo. O crescimento da cidade parte daqui, porque era aqui onde se encontrava a proteção, né? Então a vila ela foi se formando a partir desse lugar. Inicialmente ele tinha esse objetivo mais militar e hoje a gente vê que o forte ele tem um perfil mais de informação. Ele foi sendo adaptado de acordo com os usos desse lugar. O forte ele é esse marco para a gente entender esse desenvolvimento da cidade. O forte conta várias histórias, até pela presença de outros prédios que estão ao redor dele. Por exemplo, temos o Passeio Público, que conta a história da Confederação do Equador, alguns contos que pessoas ficaram presas aqui. O forte também conta a história do período colonial, essa questão da própria composição e ocupação desse espaço. O forte significa esse marco militar. A gente tem a catedral, que antigamente tinha uma bem mais antiga, que era esse lugar administrativo e religioso, e era um lugar também de uma zona comercial. Quando as pessoas vêm ao centro, vêm à catedral, quando elas veem o forte, elas se reconhecem. Elas sabem que estão naquele lugar, elas sabem que estão no centro de Fortaleza. Cada pedacinho desse prédio conta um pedaço da nossa cidade. Por exemplo, a gente tem um portão aqui que é de 1942, tem o formato, né, dele, já vem no começo do século XIX. Então, assim, ele vai contando como fosse partes, né, de um corpo que é a nossa cidade. A gente pode acompanhar um pouco dessas memórias guardadas no museu que tem dentro do forte. Canhões, espadas, fotografias, também da própria estrutura, né? Se a gente for observar as fotos antigas que marcam aqui os desenvolvimentos do século XIX, século XX, a gente vê quando ele demarca, né, essa paisagem de Fortaleza. Por muito tempo, o Forte Nossa Senhora da Assunção
foi a sede da administração no Ceará. Era presença militar e política também. O Palácio da Luz, que será a sede do governo da província do Ceará, ele é somente do tempo da regência. Ele é pelo menos 200 anos mais novo que o forte. A fachada do forte tem hoje as cores originais que foram dadas pelos portugueses há praticamente 400 anos, quando eles tomaram dos holandeses. Dentro do forte há uma preocupação com o mobiliário de época. Ainda há muita coisa do século XIX. Dizem que aqui no forte tem fantasmas que ainda assustam as pessoas, né? É coisa para quem acredita nisso, nessas histórias. Mas como aqui tem muitos calabouços e aqui ficaram presos e morreram muitos presos políticos das épocas passadas, fala-se que de vez em quando houve sair no forte de noite vozes desse além que ainda habitariam essas paradas do forte. Essa história oral que diz assim, Aquiraz foi a primeira capital do Ceará, não procede historicamente porque não existia Ceará. Não se há de falar de Ceará porque até 1623 nós éramos do Maranhão. Depois nós passamos para Pernambuco. Nós só deixamos de pertencer à capitania de Pernambuco em 1799. Então, quando chegou em 1823, foi que Dom Pedro I, até em homenagem à adesão do Ceará à independência do Brasil, de uma maneira bem rápida, né, ele quis premiar e elevou a vila à categoria de cidade. Então, nós assim, só nos tornamos assim, capital da província do Ceará a partir de 1823. O brasão da cidade de Fortaleza é uma fortaleza. E está escrito embaixo, fortitudine, em latim significa fortaleza, no sentido de ser uma coisa forte, uma coisa resistente. A diferença entre um forte e uma fortaleza é que a fortaleza é um forte que tem uma missão definida. A fortaleza de Nossa Senhora da Assunção sempre foi chamada de fortaleza porque a missão principal dela era defender a cidade de Fortaleza, o porto de Fortaleza. Tanto que, para completar esse sistema defensivo, foram construídos um forte São Luís, onde temos hoje as imediações daquele farol antigo do Mucuripe, e o reduto do Jacarecanga, onde está hoje a Estação das Artes, né, que é a antiga estação ferroviária. O forte guarda muitas curiosidades. Entre elas, acredite, estão canhões históricos que nunca foram usados em batalhas reais. Os canhões nunca foram disparados por um motivo simples. Nunca houve uma batalha relevante de grande porte para que essa fortaleza tivesse participação. Não quer dizer que no Ceará não houvesse conflitos. Houve em vários. Eles apenas não atacaram o forte. Nunca houve, efetivamente, uma tentativa de conquista desse forte depois que os portugueses o retomaram. Alguns viajantes, como o Henry Costa, falam que os nossos canhões, eles não eram voltados para o mar, eles eram voltados para a terra, porque os nossos maiores conflitos eram por terra. A preocupação que havia não era mais com o mar, era com o interior, por conta do que poderia acontecer de movimentos rebeldes que vinham de Pernambuco. A grande preocupação dos holandeses e também dos portugueses, ela não tinha muita razão de ser, por um motivo simples. O mar de Fortaleza é muito raso. Aqui não chegam navios de grande calado. Para que tivéssemos um porto, é preciso dragar o subsolo do que hoje é o porto do Mucuripe. Por isso que muitos historiadores apontam a demora da nossa ocupação. O nosso mar não era um mar navegável, assim, no sentido de vir grandes por fora, né? A preocupação de chegarem navios e aportarem aqui era muito mais teórica que prática. Com o passar do tempo, se descobriu que a grande preocupação não era o que vinha do mar para a terra, mas o que vinha do interior para o mar. Por isso que os canhões eram colocados para o interior. Andar pelo forte é como abrir um livro de história. General, temos canhões aqui com mais de 400 anos e isso é importante para contar a história dessa fortaleza. A fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, quando ela foi desartilhada no começo do século XX, os seus canhões já não tinham mais utilidade militar. Os meios embarcados tinham mais alcance do que os canhões para defender. E não havia também
ameaças de Fortaleza ser atacada pelo mar. Nós ficamos com 4 canhões assim para enfeite, vamos dizer assim, né? E o restante desses canhões foram dados destino, né? Alguns foram até fundidos. Quando houve o tombamento do forte, o IPHAN colocou que canhões que fossem encontrados em território cearense após o tombamento, eles fariam parte da fortaleza do Nossa Senhora da Assunção. Aí, e aqui eles estão. Com isso, nós fomos atrás dos canhões e encontramos, então, canhões que estavam sob guarda do Museu do Ceará, tinham sido encontrados no Forte São Luís, lá no Mucuripe, e tinham canhões que estavam na mão de uma empresa privada que assumiu na privatização a rede ferroviária cearense, a Refesa. Fizemos negociações, não houve nenhum obstáculo e aqui temos então recuperado 10 canhões. É bom lembrar que na Fortaleza permaneceram fixos 6 canhões de maior porte, daí mais ou menos de 400 anos, né? Esse canhão que estamos aqui à nossa frente é o canhão mais antigo. Esse aqui. Provavelmente das guerras holandesas, né? Então calcula-se que ele tem aí da faixa de 1613, né? Esse canhão aqui é holandês. A única coisa preservada da época do forte foram os canhões. General, esses canhões nunca foram utilizados em batalhas reais, não tem um histórico sobre isso. Não posso afirmar, né? Alguns canhões que estão aqui, eles são canhões navais. Foram retirados de navios, se tornavam inoperantes por qualquer motivo, eram abandonados. E aí foram recuperados pelo pessoal aqui do forte. Agora, esses canhões entraram em combate? Não se sabe. O que se sabe é que no final do século XIX, esses canhões aqui da Fortaleza serviam para avisar a cidade que estava chegando um navio. O porto de Fortaleza não era no Mucuripe, o porto de Fortaleza era na Praia de Iracema. O navio era avistado pelos funcionários na torre, ele sinalizava com bandeirolas aqui para a Fortaleza e a Fortaleza dava um tiro de canhão. Era muito pequena a cidade, então com isso todo mundo ouvia. A muralha é virada para o mar. General, tem uma explicação. Aqui tudo onde é a região da Avenida Leste-Oeste era praia. Sim, quando os holandeses se instalaram nessa colina, temos relatos históricos, né, que a linha de maré de 1823 passava aqui na frente. O rio Pajeú desaguava praticamente na frente do forte. Quando o Matias Beck veio caminhando lá do Mucuripe para cá, ele viu o rio Pajeú, mês de abril, com bastante água, e principalmente a Serra de Maranguape, que era o ponto onde estariam as minas de prata. Então, as razões dele ter se estabelecido em cima desta duna foi que daqui ele tinha do lado um ponto de água potável, o rio Pajeú passava aqui nas cercanias, né? Hoje ele passa subterraneamente atrás do viaduto da Avenida Leste-Oeste, a Serra de Maranguape, que fica nessa direção. Pena que a gente não pode visualizar por causa dos edifícios que estão na nossa retaguarda. Com os aterros e com a própria construção do porto. O primeiro porto de Fortaleza era aquele pia, que é a continuação da Avenida Almirante Tamandaré, a ponte metálica. E aí foi feita a dragagem do canal que daria acesso até esse porto. Em consequência, a areia resultante dessa dragagem veio para essa frente do forte, que passou a ser chamado Poço da Draga. Em consequência, houve uma engorda. O rio Pajeú passou a desaguar um pouco mais adiante e a linha de maré recuou. Aí talvez uns 40 metros, ou 30 metros mais ou menos, né? Essa é a importância estratégica desse ponto. Tirando os canhões, o forte nunca foi objeto de um projeto de arqueologia. Não podemos afirmar que, se for fazer uma escavação profunda aqui, vamos encontrar alguma coisa holandesa, algum armamento da época dos holandeses, né? Então, como não tem isso, nós resolvemos aqui criar um sítio histórico homenageando pessoas ilustres que passaram por aqui. O Antônio de Sampaio, natural de Tamboril, nascido em 1810, alistou-se aqui em 1830, com 20 anos de idade. Consta que ele veio a pé de Tamboril, né? São 300 quilômetros, e se alistou como voluntário, ficou por volta de 7 a 8 anos aqui no Ceará,
participou da balaiada, participou da cabanagem, participou do levante de Có, participou até o posto de coronel de 40 combates, tendo comandado 36 combates. Temos as condecorações dele, a espada de campanha dele, levantamos a árvore genealógica dele. Sampaio, infelizmente, na Batalha de Tuiuti, ele foi ferido 3 vezes e faleceu 45 dias depois. Já quase que nas vésperas da Guerra do Paraguai, surgiu uma outra figura cearense, natural de Viçosa, do Ceará, chamada Antônio Tibúcio Ferreira de Souza. É o general Tibúcio. Alistou-se nessa fortaleza de Nossa Senhora da Assunção em 1851. Se alistou aqui com 14 anos. Ficou pouco tempo, seguiu para o Rio de Janeiro, se alistou na artilharia. Então, quando eclodiu a Guerra do Paraguai, ele já era um jovem tenente. E ele foi voluntário. Ele achou que seria promovido, como de fato foi. Faleceu prematuramente, em 1885, com 48 anos de idade. Recebeu uma estátua que foi até apoiada pelo próprio Conde Deu, mandada a fundir na França. A primeira estátua apresentada numa praça pública em Fortaleza é a Praça General Tibúcio. Os vereadores fizeram a propositura de nomear a praça de Praça General Tibúcio. Foi inaugurada em 1888. Ela ficou conhecida como Praça dos Leões. Mas a Praça dos Leões tem esse nome porque o Ildefonso Albano, que foi um prefeito aqui de Fortaleza, esteve na França, viu esses leões numa fundição e encomendou uns 4 leões. E o Tibúcio era apelidado assim de Leão do Norte, que ele era muito valente em combate. Aí botaram os leões assim como para guarnecer ou para homenagear, Dentro do forte, ao que dizem ser o calabouço de Bárbara de Alencar, a primeira presa política cearense envolvida em um movimento de 1817 chamado Insurreição Pernambucana. Bárbara de Alencar, aristocrata da cidade do Crato, aderiu ao movimento de independência do Brasil em relação a Portugal. É o último movimento separatista da história da colônia que tivemos aqui. Ela foi presa e supostamente foi trancafiada em um calabouço no subsolo do forte há praticamente 200 anos. O relato pessoal que ela dava é que ela ficava numa masmorra no subsolo e como na época não havia o aterro, vamos lembrar que a leste-oeste é aterro. As muralhas do forte iam até a praia. Então, quando a maré alta subia, a água da praia vinha bater dentro da masmorra que ela ficava. Os militares negam essa versão e dizem que ela ficou em uma condição de estado maior. Mas o que interessa para nós é que naquele momento histórico o Ceará já lutava pela sua liberdade. Criou-se um mito que a dona Bárbara teria sido ficada numa masmorra, subterrânea. Não existe nenhuma prova. Isso não sou eu que estou dizendo. O Barão de Student escreveu isso em 1903, 1905. Foi comprovadamente refutada essa hipótese. Dona Bárbara de Alencar foi conduzida do Crato até aqui Fortaleza e ficou presa numa sala do quartel de primeira linha. E os filhos ficaram na cadeia. Tanto que Dona Bárbara foi anistiada depois. Martiniano foi presidente do Ceará, da província do Ceará, 2 mandatos. Foi senador da República vitalício. Então, essa família Alencar era uma família de posses, Então, é inimaginável que pela característica humana do governador da época, da província, que ia colocar a Dona Bárbara lá. Mas é o imaginário. Mas foi alimentado por quê? Porque um dos comandantes dessa fortaleza, um capitão, 111 anos depois desse episódio, ele resolve, baseado num artigo que ele viu numa revista, ele botou uma placa, aqui gemeu Dona Bárbara de Alencar. Aí pronto, confirmou que ela ficou presa ali. O Forte de Nossa Senhora da Assunção é um dos monumentos mais antigos do estado do Ceará. Está tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 2008. Qualquer mudança no prédio precisa de autorização. Segundo o IPHAN, a estrutura é constituída basicamente por pedra, cal e tijolo. As maiores alterações produzidas no complexo foram realizadas após a Segunda Guerra Mundial, quando as instalações passaram por adaptações e reformas.
tombamento ele se deu em 2008, foi um pedido de um arquiteto bem conhecido entre nós, que é o Liberal de Castro. O tombamento ele garante a preservação da memória, e memória é a identidade coletiva. Nós somos o que somos porque lembramos o que fomos. A história serve para isso e a matéria-prima da história é a memória. Nós estamos no livro do patrimônio histórico, do patrimônio arquitetônico e do patrimônio paisagístico. É um prêmio, assim, a gente ter um local tombado pelo IPHAN. Facilita você captar recursos para a manutenção deste bem, que é o Forte Nossa Senhora da Assunção. Para a 10ª região, não tenho dúvida que representa uma grande honra, né, você estar neste local. É um momento muito importante para a Fortaleza, completando os seus 300 anos de existência. Existência essa que originou-se na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que abriga a 10ª Região Militar desde a sua criação. Como cearense, nascido em Fortaleza, comandar a região militar no momento em que a capital cearense completa os seus 300 anos, significa uma oportunidade de voltar a conviver com minhas origens, ter a oportunidade de contribuir com o Exército nas suas missões constitucionais no estado do Ceará e do Piauí, orgulho de pertencer a uma instituição que hoje está sediada na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, de onde teve a origem o nosso próprio município. Vir ao Forte é encontrar um pouquinho da nossa história, porque foi essa edificação que viabilizou Fortaleza existir enquanto uma vila portuguesa. Ao redor desse forte, tivemos a preocupação em garantir uma cidade que fosse não apenas segura do ponto de vista militar, mas que tivesse uma estabilidade que garantiria à população o crescimento. O forte ficou aqui como lembrança desse tempo. Para reverenciar os 300 anos de Fortaleza, precisamos revisitar as memórias, valorizar o patrimônio que resiste ao tempo. As muralhas do Forte de Nossa Senhora da Assunção são prova disso. Elas não se abalaram ao passar dos séculos, seguem firmes como o povo da nossa cidade. Uma gente marcada por batalhas, mas sempre pronta para enfrentar os grandes desafios. Essa é a essência de Fortaleza. Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu. Em redor para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu. No esplendor da manhã cristalina, tens as bênçãos dos céus que são teus, e das ondas que o sol ilumina, as jangadas te dizem adeus. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Onde quer que os teus filhos estejam, na pobreza ou riqueza sem par, com amor e saudade desejam ao teu seio mais breve voltar, porque o verde do mar que retrata o teu clima de eterno verão e o luar nas areias de prata não se apagam do seu coração. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar.